Olá, hoje no Mundo Político, debate quente em torno da regulamentação das redes. Um regramento para moderação de conteúdo nas redes sociais e serviços de mensagem no Brasil já foi aprovado no Senado e está em reta final de tramitação na Câmara. O Planalto ainda estuda uma proposta adicional para endurecer punições a plataformas que não coibirem a desinformação. Qual a importância dessa discussão? A regulamentação pode ser sinônimo de censura? Eu converso com Vitor Blota, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e coordenador do Grupo de Pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade. Bem-vindo ao Mundo Político, Vitor. É um prazer recebê-lo. Um prazer falar com vocês, Marco Antônio e ouvintes. Vitor, nosso atual marco civil da internet dá conta de punir eventuais excessos na circulação de conteúdos danosos ou realmente nós precisamos avançar na legislação? O nosso Marco Civil da Internet, ele tem uma posição que a gente pode chamar um modelo liberal de regulação. Ele é um modelo em que diz que os conteúdos danosos só podem ser retirados e só pode haver uma responsabilização depois de decisão judicial. Então, com o aumento das mídias sociais dentro da nossa vida política, da nossa vida social, o aumento das informações e a circulação de informações danosas para vários aspectos da vida, tem levado a gente a entender que não só as poucas exceções do Marco Civil que levam a uma moderação mais direta, como informações, imagens de nudez não autorizadas precisam ser retiradas com uma simples representação ou um pedido, mas também outros conteúdos, como, por exemplo, informações falsas produzidas intencionalmente para ferir a integridade de processos eleitorais, para causar confusão a respeito de campanhas de saúde pública e outras questões. Então, nós precisamos criar, principalmente, condições para que as plataformas sejam mais responsáveis pelos conteúdos, porque elas não são meras redes transmissoras, elas atuam como editoras, moderadoras, organizadoras do conteúdo e, principalmente, recebem recursos por isso. E há, de fato, Vitor, na sua visão, riscos concretos de censura e de comprometimento da liberdade de expressão nesse debate, como apontam alguns críticos à regulamentação? Há riscos sim, Marco. Um segundo modelo que a gente começou a identificar após as críticas a esse modelo liberal, que era muito condescendente com as plataformas, é um modelo que a gente tem chamado de conteudista. Então, algumas regulamentações, até mesmo as portarias do TSE, ou o relatório da CPI da Covid, começaram a recuperar normas antigas, que inclusive estavam na lei de imprensa dos anos 60, como a ideia de informações truncadas deliberadamente, que podem afetar o poder público, personalidades, autoridades, poderiam ensejar crimes. E coisas parecidas começaram a ser aventadas novamente a partir, por exemplo, da CPI da Covid. Então, quando a gente tem um enfoque muito grande nos conteúdos, principalmente quando a gente não consegue definir exatamente o que é desinformação, notícias falsas, e nem o Poder Judiciário tem essa competência, a gente pode chegar, sim, a ameaçar a liberdade de expressão, porque muitas vezes pode ser uma contribuição crítica para o debate público que acaba sendo censurada. E qual que é a dificuldade efetiva de se definir o que é desinformação? A dificuldade é que ela pode ter uma dimensão de conteúdos,
mas ela também pode ter uma infraestrutura, uma espécie de trabalho de grupo para o financiamento e para superdistribuição, inclusive inundação, perdão, dos ambientes informacionais. Então, eu entendo que a gente tem que progredir para um modelo que tem começado a aparecer e se destacar tanto nas revisões do projeto de lei denominado Projeto de Lei das Fake News e outras normas internacionais, né, como o da Comunidade Europeia, Digital Services Act, que é para um modelo ligado à transparência das plataformas, essa ideia de uma corregulação, então uma ideia de que há normas gerais que o governo deve implementar e fiscalizar, e as plataformas, com suas tecnologias, precisam contribuir e gerar essa ideia de um ambiente mais seguro. As plataformas, cada vez mais nós percebemos que elas têm um dever de zelar pelo espaço de informações que elas criaram, e elas proporcionaram para nós. A melhor referência internacional já existente, você diria, é essa legislação mais recente mesmo da União Europeia que você cita, né? Na Alemanha também tivemos uma regulamentação recente. Sim, na Alemanha ela até é uma das primeiras na Europa, e ela basicamente atualiza as normas civis e penais para a internet, dizendo que, olha, na internet estão valendo as mesmas regras criminais e civis, que é algo que é quase como se fosse um chover no molhado. Claro que na internet deveriam valer. O problema é quando não há uma previsão muito explícita e há, vamos dizer, novos tipos de delitos, novas formas de gerar, por exemplo, essa inundação de redes com conteúdos a partir do poder econômico, a partir de investimentos que muitas vezes o debate público não tem acesso. E quais então, têm a gente está sido... falando, né? Sim. Perdão. E quais têm sido, Vitor, os impactos mais sentidos em democracias modernas, né, com essa onda de desinformação? Olha, nós podemos pensar principalmente com a pandemia de Covid-19, que não só em relação às vacinas da Covid, mas em relação às vacinas de modo geral, nós tivemos uma onda de propagandas contrárias, e muitas vezes com informações falsas que levam pessoas a deixar de vacinar seus próprios filhos, e com isso tivemos o retorno de vírus e de outras doenças que estavam bastante controladas por campanhas de vacinação. E aí, esse é um aspecto, né, a saúde pública. E outro aspecto, de fato, são os nossos momentos fortes das democracias e sensíveis, como as eleições, em que há uma espécie de burla das regras de integridade eleitoral, da igualdade de condições de candidatos, inclusive as normas mais recentes de investimentos individuais, né, que você pode fazer, então, doações individuais para campanhas, mas não empresas. Agora, muitas empresas, por meio das mídias sociais, fazem investimentos vultuosos em peças de propaganda para determinados candidatos, e isso leva a um desequilíbrio das forças nos processos eleitorais. Então, estamos falando de afetar, então, os processos democráticos, a saúde pública, e sem falar em outros casos como discursos de ódio, violência contra a mulher, contra grupos subrepresentados na sociedade, como populações negras, populações indígenas, ativistas nas mídias sociais,
que sofrem com campanhas de linchamentos virtuais e muitas vezes nós não conseguimos ter a transparência das plataformas para fiscalizar isso, para gerar as devidas responsabilidades e assim por diante. Pois é, no Brasil, os esforços de instituições e da sociedade civil, né, para lidarem com esse contexto ainda parecem aquém, né, do desafio. E nesse contexto tem uma declaração desta terça-feira do presidente Lula dizendo que gostaria de levar esse debate, né, sobre desinformação, controle das fake news ao G20, porque se trata, na visão dele, de uma questão que demandaria uma ação coordenada internacional. Como é que você vê essa colocação? Eu concordo que a gente precisa realmente pensar num plano internacional e num plano multissetorial, então como se fosse um cruzamento de diferentes países tentando adequar suas regulações e promover planos coordenados de fiscalização das plataformas, porque elas são de determinados países, principalmente dos Estados Unidos, mas elas afetam populações de diversos outros países. Praticamente metade da população do mundo tem as suas vidas completamente envolvidas pelas mídias digitais e, e quando nós temos respostas nacionais, muitas vezes elas caem no problema de disputa de competências e de soberanias. E com isso, se nós temos planos de ação, compartilhamento de informações e coordenação entre agências governamentais, poderes judiciários de diferentes países e também sociedade civil articulada, plataformas articuladas, eu creio que daí sim a gente está chegando no modelo que seja, vamos dizer, capaz de ter uma força tão grande quanto a força das próprias plataformas. Vamos falar um pouco, Vitor, sobre o que está em discussão no Congresso Nacional, né, nesse momento. Qual que é a sua avaliação sobre o PL 2630 de 2020, né, um projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet? Esse projeto é de autoria do senador Alessandro Vieira, já foi aprovado no Senado e está aí em discussão na Câmara, já foi modificado, né, desde o início da sua discussão. Sim, esse projeto, quando ele foi inicialmente proposto, nós chegamos até a fazer algumas intervenções no debate público a respeito, e ele estava muito próximo desse modelo conteudista, ou seja, definindo previsões em que, por exemplo, a crítica a políticos poderia ensejar algum tipo de responsabilidade civil ou criminal nas plataformas. E isso é muito complicado, muito indesejável dentro de uma democracia. E com o passar do tempo, principalmente ali no Senado e quando o projeto chegou na Câmara, houve uma série de audiências públicas, centenas de organizações especialistas contribuíram com o debate e na última versão, que foi coordenada na relatoria do senador Ângelo Coronel, ele já chegou mesmo. mais... Pode continuar, seu chegou raciocínio. o senador Ângelo Coronel, quando então já chegou à Câmara, já estava com um avanço, né, o relatório que ele tinha trazido. Nós começamos a identificar então que o projeto ele inicia num modelo mais de pensando nos conteúdos para seguir para um modelo um pouco mais ligado à transparência das plataformas. A necessidade de uma autoridade tem que ser independente para fazer a fiscalização dessas plataformas, receber relatórios trimestrais, se não me engano, ou seja, periódicos das plataformas, principalmente para saber sobre impulsionamento e a diligência das plataformas em retirar conteúdos que são danosos aos direitos humanos ou à democracia. E então a gente já vê
avanços, né? Eu já passo a ser mais favorável a esse projeto com essas modificações. Agora, nós temos um ponto que eu acho ainda problemático, é sobre a atuação do poder público nas mídias digitais, que nós tivemos debates a respeito de em que medida políticos podem bloquear jornalistas de suas mídias sociais, de seguirem essas mídias. Muitos políticos falam, isso é uma questão de foro privado, e eu posso bloquear jornalistas se eles estão me ofendendo ou algo assim. Nos Estados Unidos, o entendimento foi de que não se pode bloquear, e há ações também aqui no Brasil pedindo que políticos como o Bolsonaro não sejam proibidos de bloquear jornalistas. Isso é um aspecto. O outro aspecto é a transparência da atuação de políticos em plataformas digitais. Nós temos informações e estudos que indicam que políticos produzem com o recurso público vídeos, conseguem monetização dos canais e recebem para si próprios esses recursos das plataformas, o que é uma malversação de verba pública terrível. Envolve a Então, questão da isso não. imunidade parlamentar, né, que seria extensiva à atuação nas redes. Exatamente. O que esse projeto prevê é que o político tenha um canal oficial, e aí nesse canal ele tem que fazer uma comunicação voltada para o interesse público, que siga os princípios do artigo 37 da Constituição, uma informação educativa, informativa, sem fazer propaganda da sua personalidade. E se ele tiver um canal pessoal, particular, ele pode bloquear, ele pode fazer o que ele bem entender. Porém, eu não vejo que essa separação é muito fácil. Eu acho que é a partir da natureza da comunicação que a gente tem que avaliar se o político está fazendo um uso mais privado ou menos privado. Se ele usa a plataforma dele e o canal dele para fazer comunicação de atos públicos, ele tem que ser responsabilizado e ele tem que seguir as regras da comunicação pública, o que esse projeto ainda acaba, então, dando uma possibilidade dos políticos não só ganharem recursos particulares a partir, muitas vezes, de investimento público, mas também essa separação artificial entre página pública, perfil público ou perfil privado. Vitor, o relator do projeto na Câmara, né, o deputado Orlando Silva, e ele fala em incorporar ainda na proposta um texto que vem sendo elaborado pelo governo Lula e também contribuições que seriam enviadas pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Moraes, inclusive, né, tem defendido publicamente que as Big Techs devem ser equiparadas a empresas de comunicação e não serem consideradas apenas companhias de tecnologia. É um aspecto importante do debate? É um aspecto muito interessante e ele gera uma controvérsia, porque, em alguma medida, nós podemos dizer, a partir das normas constitucionais, dos princípios da liberdade de expressão, que, independentemente da tecnologia, devem ser protegidas a liberdade de expressão, de crença e consciência, e os limites ou as responsabilidades de abusos da liberdade de expressão, seja para ferir direitos da personalidade, outros direitos fundamentais, ou atacar a moral pública, saúde pública, devem valer independentemente da tecnologia. Então, não necessariamente precisamos equiparar essas plataformas aos meios de comunicação social para ter esse tipo de responsabilização. Porque uma vez a gente equiparando, nós geramos uma espécie de artificialidade, porque apesar deles realmente afetarem o debate público, terem um poder de curadoria, moderação, hierarquização de informações, muitas vezes como acontece com jornais, empresas de radiodifusão, eles não fazem exatamente esse trabalho de produção de conteúdos.
Então, é muito mais atuar dentro de uma infraestrutura e da transparência dessas redes, nas suas moderações, nos seus impulsionamentos, do que propriamente gerar uma ideia artificial de que eles são meios de comunicação com responsabilidades editoriais. Um outro ponto, né, que está em aberto na discussão, além desse que você apresentou e alguma discordância em relação à posição do Alexandre de Moraes, é a questão da criação de um órgão regulador, né, uma proposta que estaria sendo avaliada aí pelo Ministério da Justiça, segundo palavras do próprio ministro Flávio Dino. Um órgão específico, ele pode ajudar ou seria algo burocrático que se choca com a própria lógica da internet? Eu vejo com bons olhos a ideia de um órgão regulador que ajude a fiscalizar e implementar as regras gerais de um marco das plataformas digitais. Porém, esse órgão ele precisa ter financiamento próprio, ele precisa ter independência na sua gestão e precisa ter, então, independência em relação a governos e em relação ao mercado. Então, a composição dele, da mesma forma que outros órgãos ligados à comunicação pública, por exemplo, precisam ter regras específicas que deem esse poder de fiscalização, poder de polícia, mas também uma abertura para a participação da sociedade civil, que é fundamental, e sim, participação das plataformas e de agentes governamentais. E aí, esses órgãos, junto com a sociedade civil e com esses outros representantes, poderiam receber esses relatórios periódicos e com isso, ir moderando e, às vezes, aplicando multas, se necessário, mas eu vejo com bons olhos, porque se deixar somente para as plataformas, nós estamos vendo que não é suficiente para conter muitos dos danos à democracia, a grupos sociais, a pessoas, a saúde pública e etc. Isso tem a ver com a lógica de monetização dessas plataformas, né? Eu já vi uma entrevista recente sua, você discorrendo sobre a questão dos algoritmos, né? Como eles são pensados ali para gerarem uma repetição, né, bastante acentuada de determinados conteúdos que geram monetização e isso leva a um atraso, né, na remoção de conteúdos. Como romper esse ciclo? Exatamente, Marco. Eu acho que aí a gente já está falando num quarto modelo de regulação que é vindouro, que está aparecendo um pouco nessa regulamentação dos serviços digitais na Europa, que é a ideia de que o espaço digital é um ambiente de acesso público e, portanto, deve haver um dever de cuidado das plataformas em relação a ele. E, com isso, o, o poder econômico ele não pode atuar livremente sobre esse espaço. Ou seja, a questão do impulsionamento precisa ser bastante regulada, precisa ser bastante transparente, e com isso a gente consegue ter uma espécie de regulação ambiental, como se fosse mesmo a regulação em relação ao meio ambiente. Quem vai atuar e que pode eventualmente danificar o meio ambiente deve fazer uma espécie de compensação informacional, seja em termos de educação midiática, seja em termos de transparência. Então a gente está falando de um dever de cuidado, a gente está falando de um ambiente de informação que não pode nos deixar doentes. Muitas vezes o modelo de negócio e a expectativa da plataforma da gente ficar conectado o tempo todo nos está deixando doentes. Nós não temos mais tempo para seguir a nossa vida, nos concentrar, às vezes, em atividades familiares. Isso é o ambiente que a gente espera, que a gente gostaria de ter. Então, são essas políticas públicas de governança digital que a gente tem que discutir num aspecto, então, do seguir o dinheiro, onde que está indo o dinheiro, e fiscalizar isso, e aí, com isso, a gente conseguir diminuir esses conteúdos nocivos, ter uma abertura para participação ainda
mais vívida de outros atores sociais que não têm recursos para impulsionar, porque muitas vezes acontece isso. Quem tem mais dinheiro é quem aparece mais na esfera pública. Não é que nós temos hoje, né, a capacidade de falar com alguém no Japão imediatamente. O importante da internet é quem consegue ser ouvido por muita gente. Essa é uma frase de um programador conhecido chamado Aaron Swartz, que felizmente tirou a própria vida depois de que ele começou a sofrer ações penais nos Estados Unidos por ter divulgado uma base de dados de artigos científicos numa atitude de desobediência civil, vamos dizer, né? E ele falava muito isso. Na internet nós temos a sensação de que podemos realmente falar com o mundo todo, mas o importante, quem tem poder é quem tem dinheiro para ser ouvido. Então a gente precisa regular esse aspecto também, o aspecto do ambiente informacional. Sem, né, um esforço grande aí por maior educação midiática, as tentativas de regulação das redes podem se tornar aí em vão em termos de efeitos, sobretudo numa sociedade polarizada como a brasileira no atual contexto? Sim, pode ser em vão. Tem um colega nosso que tem dialogado no grupo de pesquisa, que é o Davi Nemer, é um pesquisador da Universidade de Virgínia, e ele fala: a educação midiática pode ser é muito importante, porém ela não muda mentalidades. Se as pessoas querem usar as redes para ofender o próximo, para criar campanhas de linchamento virtual ou de desinformação com intuitos políticos ou monetários, não vai ser a educação midiática que vai mudar a cabeça dessas pessoas. Ela sim vai ajudar público jovem, público adulto, público mais velho a conseguir, vamos dizer, surfar nessas redes e se proteger de conteúdos nocivos, mas ela precisa vir com realmente as condições para a área da sociedade civil, a universidade, os agentes de aplicação das normas e as próprias plataformas a fiscalizar esse uso nocivo de conteúdos. Então, ele fala que se nós conseguirmos ter dados sobre quem tem os perfis mais acessados e que fazem uso desses perfis e de outras mídias para fazer essas campanhas de desinformação e de discursos de ódio, nós já conseguimos minando esses esforços sem violar a liberdade de expressão. Vitor, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, que clareou aí diversos aspectos, né, dessa complexa discussão em torno da regulamentação das redes. Obrigado, eu que agradeço. A gente fica à disposição para novas conversas. Foi um prazer conversar com você, Marco. Prazer foi nosso, o tema vai continuar por aí. Eu conversei com o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, coordenador do Grupo de Pesquisa, Jornalismo, Direito e Liberdade, Vitor Blota. Nosso assunto foi o debate instalado no Brasil sobre a regulamentação de conteúdos nas redes sociais e aplicativos de mensagens, à luz dos desafios, né, do combate à desinformação, os regramentos cogitados e suas possíveis repercussões. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.